Salmo 78 ou 77. Meu povo, escuta meu ensinamento. Presta atenção às palavras da minha boca. Vou abrir a boca pronunciando sentenças, relembrar os mistérios do passado, o que nós ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não ocultaremos a seus filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma regra em Jacó, pôs uma lei em Israel. Ordenou a nossos pais que ensinassem a seus filhos, para que tomasse conhecimento a geração seguinte, a dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão a seus filhos, para porem em Deus sua confiança, não esquecerem as obras de Deus, mas observarem seus preceitos, para não serem como seus pais, uma geração indócil e rebelde, cujo coração foi inconstante e cujo espírito foi infiel a Deus. Assim começa o salmista a contar a história. O Salmo 78 ou 77 é um salmo histórico, mas que começa como um salmo sapiencial que quer ensinar, que quer transmitir uma sabedoria, que quer comunicar uma lição de vida. A própria história é esta lição de vida. É por isso que o salmista começa relembrando que aqueles que o ouvem não devem ser como os antepassados, que foram indóceis, que foram rebeldes, que não escutaram com atenção a voz do Senhor, mas ao contrário, devem aprender com as lições da história para viver melhor. É para isso que serve a história, ela é mestra de vida. E como seria bom se nós aprendêssemos com a história. Nosso mundo, com certeza, seria bem melhor. Mas vejamos o Salmo 78 mais de perto. Ele é um salmo histórico, assim como o Salmo 105 ou 104 e o Salmo 106 ou 105. São salmos longos porque contam a história, e a história é longa, mas não contam toda a história. Nós veremos que o Salmo 78 se detém num momento da história do seu povo, que é o momento da travessia do deserto, da saída do Egito, até a chegada à Terra Prometida. Outros aspectos da história não são relatados. Vejamos então de perto este salmo que tem 72 versículos. Nós lemos no início os 8 primeiros, que são a introdução e que chamam a atenção para a escuta, a fim de que, por meio da escuta, nós aprendamos as lições da história que o salmista vai contar em forma de oração. Então vejamos mais de perto. Nós temos aí também, logo de início, os filhos de Efraim, versículo 9. Efraim, ou mais tarde também José, é o mesmo que Reino do Norte. Assim que houve a divisão do reino após a morte de Salomão, nós temos o Reino do Norte, que tem a sua capital em Samaria, e nós temos o Reino do Sul, com a sua capital em Judá. Efraim ou José é a mesma coisa que Reino do Norte. Bem,
nós temos ao longo do Salmo, então, essa história do deserto. Começa aqui no Egito, versículo 12. Diante de seus pais fez milagres, quem? Deus, né? Deus fez milagres na terra do Egito, no campo de Tanis. E o Salmo começa falando mal de Efraim, do reino do norte. Isso revela que a perspectiva é de alguém do reino do sul, que vê o reino do sul como fiel a Deus. A história continua e, durante essa história, o que é que destaca o salmista? O salmista destaca a bondade de Deus, a sua fidelidade, a sua assistência contínua ao povo durante a travessia do deserto, e também fala da infidelidade do povo, das dúvidas que o povo põe, né, diante de Deus, das reclamações, das murmurações. O povo, como de costume, está insatisfeito, descontente e não reconhece a ação de Deus. E o salmista elenca 7 maravilhas que Deus realiza ao longo da história do seu povo na travessia do deserto. Essas maravilhas nós encontramos no versículo 13, a travessia do mar. Abriu o mar para fazê-los passar, segurou as águas em pé como num dique. Aí está o grande acontecimento da libertação do êxodo, né? Aí nós temos. E Deus faz isso. Outra maravilha é que Deus conduz o seu povo com a nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. É um Deus companheiro, o Deus que caminha junto com o seu povo. Não é o Deus que criou e fica apenas contemplando a sua obra, mas é o Deus que se envolve na história do seu povo, caminha com o seu povo, né? Deus caminha com o seu povo. E aí nós vemos também a água da rocha, depois que o povo murmura, reclama, né? Versículo 17, temos lá. Mas continuaram pecando contra o Senhor, revoltando-se contra o Altíssimo no deserto, mesmo após terem recebido a água para beber e matar a sua sede. Então, é esta infidelidade, essa inconstância do povo que o salmista também recorda contando a história de Israel. Também temos o maná, Deus alimentou o seu povo no deserto, e também as codornizes, né, com as quais Deus alimenta o povo no deserto. E, por fim, o salmista recorda as pragas do Egito, que na verdade estão no início dessa história, antes da entrada no deserto e antes, né, deste caminho de libertação realizado na história. Por fim, o salmista fala que Deus rejeita o reino do norte e escolhe o reino do sul, e sobretudo na pessoa de Davi com a sua dinastia, né? Nós temos o reino unido com Saul, que depois é rejeitado por Deus. Aí temos Davi, Salomão, seu filho, e após a morte de Salomão, a divisão do reino em 2, como já falamos. E a perspectiva que nós temos aqui é a da dinastia de Davi, o reino de Judá, o reino do sul. Por isso, o Salmo se encerra falando justamente de Davi, versículo 70. Escolheu Davi seu servo, tirou do aprisco das ovelhas, e continua, tirou do ofício de pastor para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou com um coração honesto,
e os conduziu com mão sábia. É o que se diz do rei Davi, e, portanto, é a sua dinastia aqui que é colocada em destaque, não é? Como nós podemos perceber, no versículo 67 se fala, então, repudiou a tenda de José, não escolheu a tribo de Efraim, ou seja, o reino do norte, mas escolheu a tribo de Judá, a montanha de Sião, que ele amava e que é, portanto, a sede do reino do sul, Jerusalém. Irmã, meu irmão, que a história nos ajude a viver melhor. Este salmo é um resumo dos livros do Êxodo e dos Números. Aí está toda a história de Êxodo e de Números, do livro dos Números, em algumas palavras. Que o Senhor nos leve a aprender com a história para nós não repetirmos os erros, mas buscarmos cada vez mais viver melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.